No caso do barco ter a intenção de atravessar, tá? Você vai percorrer um ΔS perpendicular à margem, a gente está olhando aqui, na verdade não é que o barco está perpendicular à margem, tá? É que ele vai ter um movimento perpendicular. O que eu tenho que entender? Que primeiro ele tem que vencer a correnteza, tá? Então o que eu noto? Que para esse barco poder sair de um ponto A e chegar no ponto B, cuja essa relação de distância desse ΔS fique perpendicular à margem, ele tem que andar em diagonal, tá? Fala, mas como assim, Jabor? Você está dizendo para mim que eu vou subir um rio diagonal, dando em diagonal? Top, é isso mesmo que eu falei, tá? Para quem não sabe, ou tem até interesse, vai descobrir mais cedo ou mais tarde. É uma técnica muito usada por aviões. Quando o avião vai pousar, às vezes o vento está lateral. E se ele simplesmente for reto na pista, o vento vai empurrar ele para fora da pista e ele vai cair. Então o que ele tem que fazer muitas vezes? O avião chega de frente com a pista e ele fica em diagonal, aí ele vai encostar e ele volta. Por que isso? Para ele poder fazer com que a turbina vença o vento, tá? Mas não perca a direção da pista, porque se ele sair da pista, tem o que fazer, tá? Vai perder o controle. E o barco é igual. Quando ele coloca uma posição e essa posição fica perpendicular, ele tem que vencer uma correnteza, ele tem uma certa velocidade do barco em relação ao rio e ela está diagonal aqui. Por que diagonal? Porque nós entendemos que toda diagonal ela tem duas formas de você olhar ela. Primeiro, você pode olhar direto pela lei dos cossenos, eu vou te mostrar isso. Mas a maneira que eu acho muito interessante, e muitos dos meus alunos escolhem esse caminho por achar mais fácil, tá? Vê se você concorda. Ele pensa assim: se eu tenho a velocidade do barco em relação ao rio, automaticamente, tá, ele vai formar um certo ângulo em relação ao caminho que ele quer fazer. Nesse caso, ele quer fazer um caminho horizontal, correto? Então, em relação a essa linha horizontal, ele vai formar um certo ângulo, que nós vamos chamar, nesse caso aqui, de ângulo alfa. Então, ele forma um ângulo alfa, está aqui, não só esse. O que nós sabemos sobre um vetor? Você já viu isso em aulas anteriores. Todo vetor diagonal é um vetor horizontal e vertical ao mesmo tempo. Então, os dois têm diagonal, isso que a gente sabe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, decomposição. Velocidade do barco em relação ao rio. Eu trago esse vetor para cá, logo eu vou ter o quê? Eu vou ter essa velocidade no eixo x. Então, velocidade do barco em relação ao rio no eixo x. E eu vou fazer a mesma coisa de cá. Eu vou trazer ele na vertical, logo eu vou ter velocidade, exatamente, do barco em relação ao rio no eixo y. Tá? O que nós temos aqui então? Primeiro, para que ele não suba nem desça, ou seja, para que a correnteza não arraste ele para baixo, mas que ele também não vá contra a correnteza, porque ele tem que pegar uma linha perpendicular à margem, né? Essa velocidade do barco em relação ao rio no eixo y tem que ser igual à velocidade do rio em relação à margem. E aí, quando eu penso dessa maneira, para que isso dê certo, tá, esse cara tem que cancelar esse cara. Quando isso acontece, só sobra para mim um vetor, que é o vetor barco em relação ao rio no eixo x. Não, Jabor, e aquele verdinho? Calma lá. Se você lembrar das suas aulas de vetor, você vai lembrar que quando você decompõe um vetor, automaticamente ele não existe mais. Você transformou ele exatamente em um vetor. Nesse caso, ó, vou apagar, depois eu até coloco para você de novo, tá bom? Você transformou ele em um vetor horizontal e um vetor vertical, foi isso que você fez. Então, só sobrou quem para mim? Só sobrou um vetor barco em relação ao rio, no eixo x. E aí, é lógico, quando isso acontece, nós entendemos que a intenção desse barco era ter uma velocidade na horizontal. Essa velocidade é a velocidade de quem? É a velocidade com que a pessoa que estava aqui do lado de fora vai ver você passando. Ele vai estar olhando e vai falar assim: ah, ele está indo do ponto A ao ponto B. Ele vai ter essa velocidade na horizontal. Então ele entende que isso aqui é a velocidade do barco em relação à margem. Tá? Então, aqui em pretinho, a gente vai perceber o tempo inteiro a velocidade do barco em relação à margem de um extremo ao outro. Tá? Então, automaticamente, essa velocidade barco em relação ao rio do eixo x
se tornou a própria velocidade do barco em relação à margem. Então, o valor ficou o mesmo. Então, está aqui, do barco em relação à margem, do eixo X. Então, eu poderia ter decomposto. Tá? Segunda maneira. Segunda maneira é você jogar direto na lei dos cossenos. Como é que a gente faz isso? Simples. Tá? Primeiro, você usa a técnica do paralelogramo. Projeta. Eu projeto o vetor, no caso aqui, barco em relação ao rio, na ponta do vetor rio em relação à margem. Tá? Do mesmo jeitinho que eu tenho ali, tá? Que bonitinho. Tá bom? Jogo o vetor, nesse caso, rio em relação à margem, na ponta do barco em relação à margem. Feito isso, eu vou juntar exatamente esses dois vetores, do começo para o final. Basicamente, eles começam no mesmo ponto aqui, né? Então, fazendo mais ou menos isso aqui, eu vou ter o ponto principal, o vetor agora do barco em relação à margem. O que eu tenho que olhar, então? O ângulo. Qual ângulo? O ângulo entre o vetor verde e o vetor azul. Tá? Nesse caso, esse ângulo aqui, nós vamos chamá-lo de θ. Esse é o seu ângulo θ que está aqui na equação. Tá bom? Então, quer dizer, a observação que nós fizemos anteriormente continua sendo a mesma. Tá? A velocidade do barco em relação à margem é a tua resultante. Tá? A velocidade do barco em relação ao rio, tá? É um dos vetores. A velocidade do rio em relação à margem é o teu outro vetor. Tá? Então, eu vou olhar o ângulo que eu vou ter entre eles para poder observar. Ah, mas eu queria saber o ângulo. Mesma história. Joga os valores e vai sobrar um cosseno de alguém, um cosseno de um θ. Às vezes é um valor conhecido, né? Você pode estabelecer de uma forma mais simples. Caso contrário, você só vai deixar indicado e não vai chegar a completar ele. Pois bem, tá? Essas são as duas maneiras. Eu não entrei em muitos detalhes na decomposição, porque é lógico, nesse caso você já teve a aula anterior de vetores, então você viu exatamente a questão da decomposição. Então não vou ficar citando isso toda hora, mas é só para você entender como funcionaria as duas maneiras, ou pela decomposição ou diretamente pela lei dos cossenos. E você escolhe qual o caminho mais interessante para você. Tudo bem? Na próxima situação eu vou mostrar para você uma relação da escada rolante, que também já apareceu algumas vezes.